Fala turma, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Douglas Santos. Hoje eu tenho uma mensagem muito legal para trazer para vocês hoje, que é a respeito de foco e ajudadores de destino. E antes de eu começar essa palavra, você já sabe, curte esse vídeo, compartilhe, comente, que eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente que precisa ouvir essa palavra, que está esperando por essa palavra hoje, tá bom? Então, bora lá. Hoje eu quero falar sobre dois temas: foco e ajudadores do destino. E por que eu quis trazer isso hoje? Esse final de semana eu participei de um treinamento extremamente disruptivo no sentido espiritual, no sentido de transformação. E foi muito legal porque ao longo desses 3 últimos dias, sexta, sábado e domingo, que eu fiquei imerso nesse treinamento, eu conversei muito com muita gente, fiz muito network. E um dos pontos que foi bem legal, que eu estava conversando com um grande amigo que estava palestrando nesse fim de semana, foi sobre foco. E interessante porque ontem também eu estava meditando, estava orando, e a mensagem que me veio também foi sobre isso, sobre foco, sobre a importância e sobre principalmente as consequências que o mundo hoje tem sofrido pela falta de foco. E o foco tem sido um grande ponto de ataque do inimigo, porque a distração é algo que está hoje na nossa mão. Por exemplo, o celular é uma excelente ferramenta de distração, porque você fica ali nas redes sociais, mudando a página. Uma vez eu estava num treinamento do Paulo Vieira, ele colocou um exemplo bem legal, que as redes sociais é um paralelo como se fosse um curral, onde se você não está faturando, se você não está ali monetizando, você está sendo a vaca, estão te usando. Essa é a grande verdade. E por mais duro que possa parecer essa fala, ela é real, porque muita gente gasta horas do dia passando por fotos, vídeos, coisas que não agregam, e acha que tudo isso é um aprendizado, acha que tudo isso é legal e etc. E ok, você pode ter o seu tempo de lazer, mas aprenda que focar na vida é o que te faz crescer. Não tem nenhum momento, nenhuma passagem na Bíblia que fala que pessoas que estavam lá tranquilas, relaxando, viveram coisas extraordinárias. Em Provérbios fala muito isso, o cuidado da pessoa que fica sentada esperando as coisas caírem do céu, as coisas acontecerem. Isso é só ilusão, isso é uma distração, coisas que te tiram do propósito, tiram de você viver algo novo, que te roubam a sua prosperidade. Então fique muito atento com isso, porque o foco na vida, na família, no trabalho, na sua empresa, ele vai fazer com que você cresça, com que você coloque energia, e tudo aquilo que nós colocamos nossa energia, nosso foco, nossa dedicação, ele cresce. Uma planta, uma semente, quando você planta ela numa terra boa, ela não nasce do dia para a noite. Você precisa do quê? De foco, você precisa de água, você precisa regar, você precisa acompanhar, você precisa fazer toda uma jornada até que ela cresça e dê frutos. Por quê? Porque isso faz parte do processo. Um exemplo muito bom que eu queria trazer é o de Pedro. Muita gente fala que Pedro caminhou sobre as águas, mas ele foi um homem de pouca fé. Mas Pedro ficou marcado na história por quê? Porque ele deu um passo que nenhum outro deu, que foi o quê? Sair do barco. Ele ouviu a voz de Deus, ele focou, ele falou assim: Jesus, se é ti, manda ir contigo. E ele estava focado nisso. Esse era o ponto específico dessa mensagem. Ele estava focado, ele teve fé, mas ele também teve foco. E quando ele conseguiu, ele andou, ele fez o sobrenatural. Só que quando ele tirou o olhar de Jesus, quando ele desfocou, ele perdeu, ele focou nas circunstâncias e ele caiu, ele afundou. Então isso nos ensina muito, nos ensina que quando a gente está focado no objetivo certo, no nosso propósito, coisas sobrenaturais acontecem.
E eu digo mais sobre os ajudadores de destino. Quem nunca conheceu uma pessoa que apareceu na sua vida, que você falou assim, meu, nunca vi essa pessoa, não conheço, mas ela me trouxe uma palavra, ela falou algo para mim, ela me deu um livro, ela me presenteou com algo, ou ela abriu uma porta, ela me apresentou tal pessoa e depois essa pessoa sumiu, nunca mais você viu, nunca mais você teve contato, não tem ideia de onde é. E por que isso acontece? Porque quando você está no foco, no seu propósito, vivendo aquilo que Deus determinou para você, Ele vai trazer pessoas para abrir o caminho para você. Ele vai colocar pessoas que são os ajudadores dele, que vão te dar ferramenta, que vão te dar acesso, que vão abrir caminhos para você, que vão fazer network, que vão te ajudar, que vão te apoiar. Quantas vezes na vida eu não tive pessoas que me apoiaram, que abriram caminho, que entraram na minha vida somente para aquela circunstância e depois nunca mais eu vi. E eu entendi depois de muito tempo que isso são os ajudadores de Deus. São as pessoas que Ele coloca para facilitar o nosso caminho, para nos ajudar, para nos guiar, para nós conseguirmos atingir aquele objetivo. Então, reflita sobre isso. Se você tem um dia, se você tem uma vida que você vive apagando incêndio, correndo atrás e nada, não consegue descansar, a sua empresa depende de você, a sua empresa depende que você fique ali todos os dias, você não pode tirar férias, você não pode ter tempo com a família, você não pode ter um tempo de qualidade, você não pode viajar. A mesma coisa na sua vida pessoal, se você vive o tempo inteiro correndo atrás e nunca consegue parar, você não consegue fazer academia, você não consegue estudar, você não consegue ler um livro, você sempre tem uma desculpa, sempre tem algo novo, sempre tem algum problema na frente, isso é um sinal claro de que você está fora do seu propósito. Então corrija o caminho, peça direção, peça alinhamento, peça para Deus te alinhar, te colocar no caminho, te mostrar a direção correta das coisas, aquilo que você tem que fazer. Tenha um planejamento, pega um papel, pega uma caneta, escreva, coloque as coisas em prioridades. Porque eu tenho certeza que se você fizer isso, ainda esse ano você vai colher 30, 60, 100 vezes mais, porque isso está na palavra, essa é a promessa. Essa é a promessa. Aquele que anda no caminho correto, aquele que anda no alinhamento, que não quebra propósito, que não quebra princípios, ele vive coisas extraordinárias. Eu tenho certeza disso. Essa é a minha mensagem de hoje para você. Reflita, compartilhe com outra pessoa, que eu tenho certeza que ela vai edificar a vida de pessoas que estão precisando exatamente dessa palavra. Então seja um ajudador. Seja um ajudador de destino na vida de outra pessoa. Compartilhe essa mensagem. Faça aquilo que você gostaria que fizesse com você também, tá bom? Um ótimo dia a todos.